Vamos ler um texto, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas. E vamos estar estudando a palavra do Senhor. Irmãos, eu confesso a vocês que eu me criei dentro do sistema religioso, lendo, estudando e também, por muitos anos, trazendo a palavra de Deus dentro das limitações da gente. E de um tempo para cá, irmãos, eu tenho visto de forma totalmente diferente do que eu aprendi, ou até mesmo do que eu falei, a palavra de Deus. E para mim tem sido desafiador, porque a gente é limitado em conhecimento, mas eu fico na dependência total do Espírito Santo, para que ele me ilumine, me ajude, para que eu possa trazer aos irmãos que estão aqui ouvindo uma palavra da parte de Deus, que vocês entendam claramente, e que dentro dos corações de vocês ela traga à luz aquilo que precisa esclarecer dentro do que realmente a palavra de Deus nos diz. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, o versículo 23 em diante, é como se Jesus fizesse um desafio a todos aqueles que estavam ali reunidos. Diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhe digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Eu creio que esse momento, irmãos, ele foi como um choque para todos os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Como algo inesperado, poderiam eles ouvir de Cristo. Um desafio como nunca alguém possa ter vivido. Pois eu acho que a maior dificuldade nós é enfrentarmos a luta pessoal de cada um, interno. É vencer-se, é lutar contra si mesmo. É o maior desafio que possamos enfrentar na vida. E só conquistará o reino quem está disposto a esse desafio. O que leva Jesus a dar uma palavra dessa? Pois
ninguém daquele momento que estava ali poderia entender que ele veio para morrer e que ele ia morrer. Então, para muitos foi a maior decepção quando Jesus diz que ia entregar sua vida, quando Jesus diz que ia passar pela morte e entregar-se ao sistema da época, sistema romano, aos judeus. Irmãos, é como se cai o ibope de Jesus na hora. A popularidade dele. É como de uma hora para outra as pessoas deixam de seguir Jesus. Pois a mente do ser humano é capaz de entender os planos de Deus. Você observa que dentro de todos os ensinamentos que nós recebemos, o homem quer ditar o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer isso. E Deus vai fazer aqui. E Deus está operando ali. E Deus está trabalhando lá. Como se Deus estivesse sob o nosso domínio. Sobre a nossa ordem. Sobre a nossa vontade. No princípio. Então Deus, desde o começo, ele é soberano na sua criação. A nossa mente não tenhamos como entender Deus. Não tem como descrever Deus. E ditar para Deus o que ele deve ou não deve fazer. A nossa mente, ela tem que se preparar para seguir Cristo. Vencermos a nós mesmos. Então, diante dessa retirada que as pessoas fizeram, porque eles buscavam uma liderança terrena, eles buscavam um governo terreno, eles buscavam posição terrena, e é tudo o que nós buscamos. É todo o nosso foco, irmãos, está aqui. Todas as nossas conquistas, elas são aqui. Os nossos sonhos estão focando aqui. Então, como nós possamos dizer que queremos ir para o céu, que desejamos o céu, se os nossos pensamentos estão aqui nessa terra? Jesus, ele fala que aquele que quer. Então você observa que Jesus, ele não obriga ninguém. Ele faz um convite para quem quiser seguir a ele. Quem quiser seguir a Cristo tem algo a cumprir. Tem um caminho a trilhar. Tem posição a ser tomada. Tem decisões desafiadoras, irmãos. Para nós parece que é tão fácil seguir a Cristo, né? A nossa mente, ela foi preparada para nós seguir com facilidade sistemas, mas não a Cristo. Porque seguir a Cristo, irmãos, é o maior desafio que pode haver na vida nossa. Por isso que a palavra diz que o céu se conquista com muito esforço. É um desafio muito grande, irmãos. Você ter o direito de entrar nas moradas eternas. Enquanto a nossa vida estiver enraizada, apegada em alguma coisa aqui nessa terra, automaticamente estamos desligados de Deus. Você observa a trajetória de Jesus. Ele veio estabelecer, podemos dizer assim, ele veio abrir uma porta para que todo aquele que quiser entrar nessa porta. E essa porta, irmão, ela nos leva às moradas eternas. Ela nos leva à eternidade, a uma vida que Deus preparou para nós. Então você observa que Jesus disse, aquele que quer ganhar a sua vida aqui, ele vai perder.
É ou não é difícil de entender? Então, tu está disposto a perder a tua vida terrena para alcançar a tua vida eterna? Meus irmãos, quando eu li essa palavra, você observa que parece que todas as pessoas estão esperando o grande dia, o dia do Senhor, do arrebatamento que está por vir. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que os discípulos, ou melhor, os fariseus, os doutores da lei, também aguardavam o Messias. Mas ele veio e ninguém percebeu. Ninguém se deu conta que aquele moço, o Nazareno, era o Filho de Deus. E ele estava entre eles. E caminhava entre eles. Agora tu pensa assim, um doutor da lei, irmãos, ele esmiuça a palavra. Ele busca nos detalhes. Ele sonda as profecias. Ele passa o dia inteiro buscando entender a revelação da profecia que os profetas falavam, que anunciavam, principalmente o profeta Isaías, que anunciou tanto o Messias, mesmo eles, na sua capacidade, na sua inteligência, de apurar datas, história, momentos, não perceberam Jesus. Jesus nasceu, cresceu, e quando Jesus começa a manifestar através dele a obra que Deus designou, aí então houve rejeição. Porque agora, irmãos, a obra desafiadora de Cristo é essa. Quando você entender o verdadeiro sentido do evangelho na tua vida, talvez você vá rejeitar ele. Talvez você não vai querer seguir a Jesus. Quando você entender a obra que Jesus veio trazer na terra, que não é as mordomias que nós buscamos, que não é as facilidades que nós queremos, que não é os caminhos leves, né, que tanto desejamos, que não é essas palavras bonitas, mas que o caminho ele é desafiador. Muitos vão rejeitar e desistir desse caminho. Porque, irmãos, entrar por essa porta é esvaziar-se de tudo. É desapegar-se. É desligar-se desse mundo. Você observa que o desafio maior na nossa vida, e talvez soe no coração de vocês, é a formação que vocês receberam dentro da mente de vocês. Dentro das tradições, dentro da cultura, dentro da religião, dentro das épocas. Vocês trazem vivo, é vivo isso dentro de nós. E isso parece que governa a nossa vida. E ele faz parte, porque a nossa luta em crermos é que nós temos que descrer em algo que foi construído dentro de nós. E é ou não é um desafio? Você descrer numa crença que você nasceu e cresceu ouvindo ela, praticando ela. E Jesus te leva a um desafio. Enquanto isso estiver em você, você não está em mim. Porque carregar a cruz, irmãos, era símbolo de morte. Enquanto não morrer, a velha criatura, os pensamentos, a mente dominada, não haverá nova vida em nós. Não haverá Cristo em nós. Por isso, irmãos, que quando Jesus fala que ele ia morrer, quebra-se toda aquela atenção para ele. As pessoas já deixaram de seguir ele. Mais adiante, no versículo
57. Enquanto seguia pelo caminho, alguém disse: vou segui-lo para onde o Senhor for. Então, esse é um desejo, seguir a Cristo. Meus irmãos, as pessoas não têm noção do que é seguir Jesus. Nós não temos noção do que é seguir Cristo. E Jesus está nos chamando para um desafio, irmãos. Jesus está nos alertando, irmãos, porque chegou um momento de decisão nas vidas. Quem tu segue? Para onde tu está indo? Irmãos, a porta para chegar a ela precisa passar pelo caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Não tem como. E esse caminho que Jesus trilhou, irmãos, é o caminho mais desafiador que alguém pode ter passado. Porque você observa como nós somos apegados e como é difícil nos libertarmos dessa velha natureza. A gente fala em palavras, mas quando as situações apertam, a adversidade, é só palavras, as ações dominam os corações, as mentes. E o maior desafio, irmãos, do Evangelho, aonde Jesus nos chama, hoje você observa que nós temos vários, inúmeros pregadores da palavra, né? Estão pregando a quatro cantos. Mas a mensagem que Jesus quer que eu e você pregue é vida transformada. Talvez se você chegasse à presença de Jesus e dissesse: Jesus, me dá uma mensagem para me anunciar ao mundo. Talvez ele dissesse para você: nasça de novo. E essa é a mensagem que tu vai impactar o mundo. Vida transformada. Vida montada. Talvez ele vai dizer assim: não precisa abrir a tua boca. Não dê uma palavra. Não diga nada. Mas tenha uma nova vida. Nasça de novo. Então esses homens, irmãos, na euforia, vão seguindo onde quer que o Senhor for. Não é assim as nossas ações? Não são assim as nossas palavras? Vão seguir Cristo. Sou um cristão. Jesus vai seguir. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Aqui entra os desafios, irmãos. Desapegar-se de todos os confortos da vida. Ele não está dizendo para ti não ter. Ele está dizendo para que isso não domine você. Não seja um empecilho na tua vida. Não seja um obstáculo na tua vida. Não esteja o teu coração nessas coisas. Não esteja a tua busca nessas coisas. Então, quando Jesus disse: olhem, a raposa ela tem os ninhos, os seus covis. Os pássaros têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É ou não um desafio? Nós caminhamos, irmãos,
em busca de interesse. Há amizades por interesse. Ou não? Há aproximações por interesse. Há muitos que se aproximam por interesse. E quando percebem que não vão ganhar nada, desistem. Não é assim? Quantas pessoas na vida você viu assim? Então, ele dá esse maior desafio. E o outro disse, siga-me. Então, quando eles foram ouvindo, irmãos, os desafios de uma caminhada com Jesus, é como se comece a reduzir a sua passada, já ir ficando para trás. E Jesus diz, segue-me. Vem. Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. Tá vendo? Irmãos, o que é sepultar o meu pai? Eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho laços que me prendem. Eu tenho que cuidar dele, porque lá tem herança, tem bens. Meu pai trabalhou. Então, assim, irmãos, os compromissos terrenos, eles são muito maiores na nossa vida do que com o reino, com as coisas de Deus. Então esse homem disse, não, agora não. Eu tenho ainda meu pai, eu tenho uma família. Sabe, irmãos, desapegar-se desse laço familiar é um desafio para seguir Cristo. Toma a tua cruz e segue-me. Sinônimo de rejeição, desprezo. Sabe o que era a cruz, irmãos? O instrumento aonde ele ia morrer sobre ela. Carrega. Essa era a forma dos romanos envergonhar, jogar sobre a pessoa condenada ou desprezo. Durante a caminhada sobre as ruas lotadas de multidão. Aquilo como um espetáculo, Jesus foi levado como um espetáculo. Na cruz, nos ombros, e a humanidade julgando, apontando, mas quem era a multidão? Aqueles que seguiam ele por interesse. Sem entendermos que ele estava nos dando um exemplo que é preciso morrer nesse sistema. Então, irmãos, entenda que ir para o céu, alcançar uma vida eterna, não é ter carteira de membro. Não é frequentar a igreja. Nunca foi. Não é nenhum ritual, não é descer as águas do batismo. Não. É seguir a Cristo. É abrir mão. Só que entenda, irmãos. Entenda. E chegou um momento em que você vai perceber na tua vida que quanto mais tu desapegar-se das coisas terrenas, teu coração vai desejar mais as coisas do céu. E a tua vida, então, passará a ser milagre. Diante do que o mundo está enfrentando, precisamos de milagre. Ou não? Diante, irmãos, de tantas enfermidades, você observa, assim, como é desafiador o sistema mundano. Então, irmãos, tem coisas que Deus vai permitir e está permitindo para que se manifestem os filhos da verdade e os filhos das trevas. Então, o próprio Deus, na sua palavra, diz: aquele que é sujo,
suje-se mais ainda. Mas aquele que é limpo, limpe-se. Como limpar? É limpar uma mente, irmãos. Não é esse corpo, não é o que tu veste, não é a forma que tu anda, mas é a tua mente. Se tu não tiver uma mente limpa, tu vai estar dominado por um sistema que quer confundir você, que a vida, que vale a pena é essa vida. Nos prazeres, nas conquistas, nas posições. Você observa assim, que a palavra diz que um povo desaparecerá. Não é? Tá vendo? O Senhor está dizendo, um povo tem que desaparecer. Mas o que o homem busca? Aparecer. Ser visto. Ser notado. Irmão, se nós não abrir o nosso entendimento, nós estamos contra o ensinamento da palavra. O Senhor está dizendo, um povo precisa desaparecer. Tu não pode ser visto. Não deixa ser notado. O desafio é grande. Tu imagina, irmãos, o que fizeram com Jesus? Que não vão tentar fazer com os filhos de Deus, eleitos, que realmente entenderam e decidiram tomar sua cruz. Então esse homem agora, irmãos, Jesus disse, siga-me. Se eu deixo primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus disse, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita antes disso, eu me despeço das pessoas da minha casa. Você observa, irmãos, que essas ligações nossas, dentro de planos, de projetos, de vida, ela está apegada aqui. Ela está ligada. E enquanto isso estiver em nós, irmãos, não tem como entender as coisas do reino. Não tem. Porque o Senhor está nos ensinando, irmãos, que a salvação ela é pessoal e individual. Você não vai salvar ninguém. Não vai. É uma escolha pessoal. A própria palavra de Deus diz em Jeremias 31, que o tempo chegou em que a palavra de Deus não precisa ser ensinada a ninguém. Então não é pela pregação, não é pelo estudo, não é pelo ensino, não é pelo falar, nem pelo ouvir, é decisões a ser tomada. A palavra de Deus ela está no coração do homem. Se você quer ouvir, ouça ela, dê crédito a ela. Veja os acontecimentos. Escute a voz do Espírito Santo. Abra seus ouvidos espirituais e ouça. Abra mão de tudo aquilo que está te prendendo, de tudo aquilo que está impedindo você. Se liberte dessas crenças. Se liberte das tradições, das culturas. Tudo isso, irmãos, são empecilhos que está inserido em nós e que impede nós de tomar decisões. Então, se nós queremos praticar algo, ensinar algo, apresentar algo, mas isso não é o que Deus quer. Deus quer decisões concretas, sérias. Deus busca responsabilidade em nossos corações. Alguém que esteja disposto a tomar sua cruz e seguir Jesus. Disposto a perder a sua vida, mas alcançar a vida eterna. Entrar nas moradas eternas.
ver face a face Jesus. Então Jesus ele disse assim: ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é hábito do reino. Irmãos, pior coisa que pode existir na vida é alguém desistir de Jesus. Sabe? E muitas pessoas estão desistindo de Jesus pelo desafio, porque eles acham que seguir Jesus é um caminho fácil. É um caminho de enriquecimento, de favorecimento. É um caminho de desafio, de entrega, de renúncia, aonde será desprezado, será rejeitado. Olharão para você, julgarão você, condenarão você. Se possível, levarão você à morte. Mas o Senhor diz: não temas, eu estarei contigo. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: fé é ligação com o próprio Deus. Quando você crê na palavra, a palavra vai trabalhando a tua fé. E através dela tu te liga com Deus. E a fé é um poder sobrenatural que leva uma pessoa a caminhar para a morte sem medo. Sem medo. Enquanto a palavra diz que Estevão era apedrejado, os olhos dele veem a glória do Pai. Vê Jesus assentado à destra do Pai. Ele tem um privilégio de escrever que nada da ação do homem, nem mesmo contra a sua própria vida, é capaz de impedir uma ligação com Deus. Então, nesta noite, te liga com Deus. Toma a tua cruz e siga Jesus. Perca a sua vida e ganhe a eternidade. Não desista de Cristo. Não desista. Não abra mão. Peça para Deus trabalhar dentro do teu coração de forma especial, grande, sobrenatural.